Muito bom dia. Meu nome é César Calegari, eu sou secretário de Educação Básica do Ministério da Educação. Eu depois vou apresentar toda a equipe aqui do Ministério. Eu quero agradecer muito a atenção de cada um de vocês. Nós estamos aí com milhares e milhares de coordenadores, tanto dos estados quanto dos municípios, que já estão ligados aqui nessa conversa muito importante que nós vamos desenvolver com mais intensidade a partir de agora. Como todos vocês sabem, nos últimos meses nós trabalhamos muito intensamente com todos os secretários estaduais de educação, sempre acompanhado com a representação da Undime, e nós conversamos intensamente para aquele que talvez seja um dos maiores e mais importantes desafios da educação no Brasil e que nós estamos muito decididos a enfrentar. Estamos construindo e vamos colocar em operação, nos próximos momentos, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Você sabe o que é isso? O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso assumido com o governo federal, os estados e os municípios, o compromisso de alfabetizar todas as crianças até o final do ciclo da alfabetização. Em geral, as crianças completam 8, 9 anos, quando chegam ao final do 3º ano do ciclo de alfabetização. É um compromisso importante para o país. É um compromisso de garantir o direito de cada uma dessas crianças de ter o ferramental, o conhecimento, as habilidades básicas para que, a partir daí, ela possa se desenvolver. Nós fizemos recentemente um estudo e mostra que em muitos lugares no Brasil, muitas crianças chegam ao final do 3º ano do ensino fundamental sem estarem plenamente alfabetizados. Nós precisamos garantir que isso aconteça, nós sabemos que podemos fazer isso, temos absoluta convicção que em cada ponto do Brasil, em cada município, em cada estado, em cada escola, com os professores alfabetizadores, nós temos condição realmente de enfrentar e garantir que toda criança esteja plenamente alfabetizada até os 8 anos, quando elas chegam no final do ciclo de alfabetização. Nesta conversa de hoje, é a primeira de uma conversa realizada através de um sistema de videoconferência e que nós vamos procurar organizar muitas das perguntas e muitas das respostas. Certamente, muitas perguntas e respostas não poderão ser satisfeitas ou realizadas no ambiente dessa videoconferência, mas depois nós vamos ter muitas oportunidades para realizar esse trabalho. Eu quero falar mais um pouquinho a respeito desse pacto. Como eu estava dizendo para vocês, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa foi construído com muito trabalho, muita dedicação por muita gente nesses últimos meses. Eu trago aqui uma saudação para você, do ministro Aloysio Mercadante, e também pediria para você, coordenadora, você, coordenador, que transmitisse os nossos cumprimentos para a secretária, para o secretário municipal de educação, para o secretário estadual de educação e para o prefeito, para o governador, enfim, todos aqueles que estão de fato muito comprometidos com esse grande desafio de alfabetizar todas as crianças no momento adequado. O Ministério da Educação, nesses últimos meses, muito intensamente conversou com todos, como eu estava dizendo, com todos os secretários estaduais, com muitos dos secretários municipais de educação, muitos secretários das capitais, as entidades representativas do magistério, enfim, procuramos verificar tudo aquilo que pode e deve ser realizado em matéria de alfabetização das crianças no Brasil inteiro. E tomamos várias providências. Primeiro, respeitando aquilo que está sendo feito em cada local. Nós tivemos possibilidade de conhecer que em muitos estados e muitos municípios há muitos programas de boa qualidade que estão sendo realizados. E eles devem ser respeitados, devem ser apoiados. Nós não queremos com esse pacto substituir ou sobrepor nada que esteja sendo feito hoje pelo Brasil afora. É respeitar, reconhecer e apoiar. Mas nós resolvemos, portanto, organizar o Pacto Nacional pela Alfabetização de Idade Certa em 2 momentos que são coordenados e combinados. O pacto propriamente dito, que eu vou falar o que é exatamente agora, e as ações do pacto em apoio aos procedimentos de alfabetização das crianças. O Pacto Nacional, como eu estava dizendo, é o compromisso que todos nós
afirmamos e reafirmamos de alfabetizar as crianças dentro do ciclo da alfabetização. Não deixar criança nenhuma ficar de fora. Não deixar criança nenhuma arrastar um déficit educacional para o resto da sua vida e, portanto, garantir a sua plena alfabetização. Para que isso possa, de fato, ser verificado, os pactuantes, ou seja, os estados e os municípios, estão se comprometendo conosco, com o Ministério da Educação e com todo o Brasil, para fazer, ao final do terceiro ano do ensino fundamental, portanto, no ano de 2014, submeter as crianças e as escolas a um processo de avaliação que será realizado centralizadamente pelo INEP. É uma espécie de prova para que nós verifiquemos que tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer, de fato, foi realizado. Então, a partir de 2014, ao final do terceiro ano do ensino fundamental, naquele ano, todas as crianças brasileiras e todos os estados e todos os municípios vão passar por essa prova, por esse exame, por essa avaliação realizada pelo INEP. O principal objetivo dessa avaliação é verificar se eu, você, todos nós, conseguimos cumprir com o nosso compromisso de garantir a alfabetização dessas crianças. No ano que vem, nós já teremos uma primeira avaliação diagnóstica, depois nós vamos falar sobre isso, a aplicação da Provinha Brasil. Então, isso é uma coisa muito importante, que fazer a avaliação é exatamente a avaliação do compromisso que nós temos que realizar e vamos conseguir realizar de alfabetizar todas as crianças no Brasil. Muitas das ações, né, que nós vamos desenvolver são ações de apoio a você, coordenador, a vocês que são dos municípios, para que nós possamos realizar. Então, as ações de apoio ao pacto, né, são ações que vocês já conhecem, que os municípios já também estão aderindo, que são as ações basicamente de formação dos professores alfabetizadores. Nós temos mais de 400 mil professores alfabetizadores no Brasil e nós estamos nos organizando dentro de um grande programa de formação continuada de professores alfabetizadores. Por que isso? Porque nós sabemos que o sucesso da alfabetização de crianças depende do bom trabalho e das condições boas que os professores alfabetizadores têm que ter para realizar o seu trabalho de alfabetização das crianças. Então, nós, desde o ano passado, começamos a constituir um grande programa com uma rede das melhores universidades públicas no Brasil, são as universidades federais e algumas universidades estaduais, e vamos realizar a partir do ano que vem uma dessas principais ações de apoio ao pacto, que é a formação continuada dos professores alfabetizadores do Brasil. Nós vamos depois falar e detalhar a respeito disso, mas nós temos muita convicção de que é hora, né, de respeitar, valorizar e dar todas as condições de trabalho para a professora alfabetizadora, para o professor alfabetizador. Os países que deram exemplo de avanços na área da educação foram aqueles exatamente que, valorizando todos os professores, porque todos os professores precisam ser valorizados, souberam valorizar ainda mais as professoras e os professores alfabetizadores. Então é isso que nós queremos a partir de agora, desse momento, é dar todas as condições para que essas mulheres e homens que trabalham com a alfabetização de crianças no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental possam realizar um bom trabalho através de um programa de formação continuada, de preparo, enfim, de apoio mesmo, para que esse seu trabalho com seus alunos possa ser realizado. Mas fizemos mais já nesses últimos meses. Um dos outros pontos importantes das ações de apoio ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa são as ações que foram tomadas pelo Ministério da Educação no sentido de providenciar todo o material necessário para cada uma das salas de aula de alfabetização do nosso país. As crianças brasileiras das escolas públicas terão materiais adequados, assim também como seus professores, para realizar esse trabalho e esse objetivo, de estarem plenamente alfabetizadas até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Terão os livros, né, didáticos, os livros que vão apoiar o seu trabalho, os professores também terão esse material, nós teremos livros de literatura em cada uma das salas de aula do ensino fundamental dos anos iniciais e das classes de alfabetização, além de jogos que podem orientar e facilitar muito o trabalho. Portanto, o Ministério da Educação, com base nas responsabilidades que já assumimos, já está tomando todas as providências para que
até o comecinho do ano, antes mesmo do início do ano letivo, as salas de aula de alfabetização no Brasil estejam devidamente supridas de todos os materiais didáticos e pedagógicos para o bom trabalho dos professores alfabetizadores. Então, essa é uma outra ação muito importante, ela envolve muitos recursos, muita mobilização, e nós já estamos fazendo a nossa parte, garantindo que materiais pedagógicos adequados estejam plenamente à disposição de vocês. Bom, o programa, né, de formação continuada, ele vai durar 2 anos. Nós vamos explicar. Ele vai acontecer no ano que vem e no outro ano, em programações anualizadas. E, portanto, é muito importante que os municípios, né, que vocês, os municípios e o Estado, se preparem para um trabalho de duração que não é de um momento só. É um trabalho de duração continuada, né? No fundo, com 2 anos mais intensivamente, mas o tempo inteiro garantindo que crianças sejam alfabetizadas no momento adequado, no momento que elas precisam, de fato, dessa formação bastante sólida. Então, a partir desse momento, nós gostaríamos que você, coordenador, né, pudesse transmitir essas informações para as autoridades educacionais da sua cidade, né, e também do seu estado, e que pudesse, portanto, transmitir as informações que nós vamos apresentar nessa videoconferência para o dirigente municipal e para os dirigentes estaduais de educação. Sabemos, né, e temos muita consciência que esse programa é lançado num momento crucial, em que o Brasil precisa avançar mais na área da educação. Muitos nos perguntam por que nós estamos fazendo um lançamento num programa como esse, no momento em que muitos municípios vão ter agora as eleições. Todos os municípios vão passar pelo processo eleitoral. A resposta que nós temos que dizer aqui é o seguinte: nós não temos tempo a perder. Nós não poderíamos esperar 1 ano para esse esforço que o Brasil está realizando com todo o seu empenho, com toda a sua capacidade. E, portanto, é muito importante, né, que nesse momento, inclusive de processo eleitoral, que você, coordenadora, que você, coordenador, seja uma espécie de âncora, né, que passe as informações e que não deixe a peteca cair, e que não deixe nem o processo de uma certa instabilidade no processo eleitoral perturbar essa que é uma ação tão importante para as crianças brasileiras, a sua efetiva alfabetização na idade adequada. Bom, eu vou parar por aqui, depois retomo no período de perguntas e respostas e vou passar a palavra nesse instante para Manuelita. Manuelita é a coordenadora executiva aqui dentro do Ministério da Educação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ela vai dar algumas informações de como é que nós vamos aqui funcionar nessa videoconferência e depois vamos passar a palavra para o Rafael, enfim, para outros membros da nossa equipe, para que nós possamos dar informações mais detalhadas para cada um de vocês. Então, com a palavra, Manuelita, daqui a pouquinho a gente volta e eu vou estar com vocês procurando responder algumas questões também. Obrigada, César. Bom dia a todas e todos que nos assistem nessa primeira videoconferência sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Inicialmente eu queria explicar a estrutura rapidamente, como vai funcionar esse momento agora. A gente vai fazer uma exposição sobre os principais pontos relacionados ao pacto, com ênfase nas questões, nos tópicos da formação continuada dos professores alfabetizadores e na gestão do pacto, mas também com falas específicas sobre avaliação, materiais e os demais eixos. Nessa primeira hora, das 10 às 11 horas, a gente vai fazer essa exposição e no segundo bloco, que vai das 11 horas ao meio-dia, a gente vai responder as perguntas que foram encaminhadas, notadamente aquelas que chegaram nos últimos dias, que são relacionadas exatamente às questões da videoconferência. Nesse momento, então, eu peço que aqueles que nos assistem e têm dúvidas ou questões que não ficaram bem esclarecidas ou que vocês gostariam de retomar por qualquer razão, vocês enviem um e-mail para pactonacional@mec.gov.br, identificando sempre o seu nome e o seu município para que a gente possa, então, identificar também na videoconferência a quem a gente está respondendo, né? Várias questões, elas tendem a se repetir, então, às vezes, respondendo uma pergunta, a gente já contempla várias pessoas. Bom, nesse momento, então, para que a gente não consuma
nosso tempo aqui nessa minha fala, mas de apresentação, de abertura, eu queria passar a palavra para o colega Rafael Mafra, que vai fazer uma exposição sobre os principais aspectos relacionados à formação dos professores alfabetizadores. Ok? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rafael Mafra, eu sou o coordenador da formação continuada de professores aqui da Secretaria de Educação Básica.